Entrevista. Casos de miopia em crianças aumentam com o uso de celulares. Cada vez mais cedo, as crianças estão mexendo em celulares e tablets, um recurso que muitas vezes os pais usam até mesmo para entreter os filhos. Porém, é preciso ter limites. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou por meio de um guia que as crianças entre 2 e 5 anos de idade passem no máximo 1 hora por dia diante das telas, e isso inclui celulares, tablets e aparelhos televisores. Um dos motivos dessa recomendação é que estão aumentando os casos de miopia entre os pequenos, e isso, de acordo com a OMS, tem relação com o uso excessivo das telas. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli, ele que está ao vivo em nossos estúdios. Dr. Flávio, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia a todos. Realmente é um tema atual. Sandro, essas últimas décadas, nos últimos 30 anos, o homem vem mudando muito o seu sistema de vida. Então há uma migração do campo para as grandes cidades, as pequenas cidades se tornando médias cidades e as grandes cidades, big cidades, são mega cidades. E isso está trazendo um sistema de vida diferente, um hábito diferente e causando doenças diferentes que não existiam antes. O homem do campo usava muito pouco a visão de perto, mas hoje, com a internet, com o WhatsApp, se usa muito a visão de perto. Que é um dado impressionante, quer dizer, muda-se a forma de viver, a tecnologia avança, surgem novos produtos e uma doença que não era praticamente registrada. Exato, na zona rural, detectada. Exatamente, porque o que acontece o homem rural, ele não precisa de uma visão fina. Ele antigamente não se lia quase, se lia muito pouco, televisão mesmo, eu lembro que eu fui ver a primeira televisão, eu tinha 10, 12 anos de idade, então é uma coisa muito recente essa transformação que está ocorrendo no hábito visual, a forma como as pessoas usam. E, infelizmente, o WhatsApp foi uma descoberta que trouxe um vício para a humanidade. Hoje todo mundo fica ligado no WhatsApp, você vê que ninguém conversa mais. Você está no restaurante, todos estão ali no telefone, vendo mensagem, então eu acho um excesso mesmo. Exatamente, aí até entraria um problema de psicologia, porque as pessoas estão buscando alguma coisa ali e não estão encontrando, viu, doutor? Já é um assunto um pouquinho diferente, mas ontem a gente apresentou uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, onde os jovens, quanto mais eles passam nas redes sociais, menos felizes eles são. Exatamente. Isso tá trazendo uma série de outros problemas, não só visual, está trazendo outros tipos de problema, obesidade, está trazendo esse lado assim emocional, as pessoas que antigamente brincavam lá no terreiro do sítio com bolinha de gude, bola de futebol, essas coisas, hoje vivem no mundo virtual, Na rua de casa. Na rua de casa. Hoje a gente não pode criar filho solto, doutor. Exatamente, a violência, Então o que acontece? A pessoa vai ficando introvertida nesse mundo visual, acaba ficando neurótica, acaba ficando deprimida e surgem essas doenças psicológicas também, você tem razão. Doutor, até antes do senhor se aprofundar nesse relatório publicado pela OMS, é bom definir então o que seria a miopia. As pessoas já têm uma noção, certamente, é uma dificuldade para enxergar de perto, mas é apenas isso? A miopia, Sandra, é o contrário, é a dificuldade para longe. Para longe? Para longe. Ah, tá. Porque o que ocorre? O olho, ele simplesmente capta a luz e transfere essa imagem para o cérebro, que na realidade quem enxerga é o cérebro, não o olho. O olho é a máquina fotográfica, mas quem registra é o chip da máquina hoje, que é um sistema mais moderno, mas antigamente era o filme, o filme da máquina. Então a máquina tem todo esse sistema de lentes para trazer a imagem na retina, que é um sistema sensorial, que leva através de um cabo, que é o nervo óptico, até o cérebro, e o cérebro codifica a imagem. A gente enxerga através do cérebro. Tanto é que você pode ter o olho totalmente normal,
E se você tiver alguma lesão cerebral, você não enxerga, principalmente nessa região, que é a região aqui na parte posterior da cabeça, onde fica o centro da visão. Então, o que acontece? A miopia, o olho é um pouquinho mais comprido, um pouquinho maior, né? O olho é um pouquinho maior. E, com isso, a imagem não cai na retina. O sistema visual, todas as lentes do olho, são duas lentes principais, né? Tenta jogar a imagem na retina, mas não consegue. A imagem cai um pouquinho na frente da retina. Aí você coloca ou um óculos, ou você coloca uma lente de contato, hoje tem cirurgia, para você jogar essa imagem na retina. Então isso é a miopia. Então quem não tem correção nenhuma ótica, você enxerga borrado para longe. Entendi. Agora, tudo bem, imagine que eu não tenha miopia ou eu tenho um grau leve de miopia. Por que ao olhar para uma tela que está próxima da minha visão, isso vai afetar a minha visão de longe? Ou vai me gerar uma miopia ou vai agravar a miopia que eu já tenho? Por que isso? Exatamente. Porque, na realidade, nós temos um sistema interno, que é um músculo, uma lente internamente é amarrada nesse músculo. É uma coisa muito bonita, inclusive fiz um trabalho há muitos anos atrás, fotografei isso daí microscopicamente, é bem interessante porque são vários filamentozinhos amarrados ao músculo e esse músculo trabalha a visão de longe e de perto. Então, uma pessoa jovem, ele consegue enxergar de perto e ao mesmo tempo ele olha para longe e consegue enxergar de longe. A partir do momento que o cristalino com a idade vai aumentando de volume dentro do olho, você perde essa possibilidade, essa capacidade. Então, a partir dos 40 anos, você não consegue mais enxergar perto e, ao mesmo tempo, enxergar longe. Você tem dificuldade de perto, quando é uma pessoa normal, né? Que não tem problema nenhum de longe. Então, o que acontece? Esse músculo, quando você usa muito esse músculo, ele tende a se contrair e a se hipertrofiar também. Então, ele causa, com isso, uma situação em que o cristalino fica numa posição que causa pequenas miopias. Realmente, grandes miopias é genético. É uma coisa que você já nasceu com predisposição. Então, você tem, com 12, 13 anos de idade, você já tem 2, 3 graus de miopia. Isso é genético, não é por causa de leitura. Claro. Mas ela pode se agravar com a leitura. Ou uma pessoa normal, hoje, existe uma geração de míopes. Por quê? São pessoas que seriam normais, né, se não trabalhasse tanto de perto, mas com atividade de perto acaba tendo pequenas miopias, de 1 grau, 0,75, 1 grau e 25, isso pode acontecer. Agora, aqui a reportagem, que inclusive foi trazida pelo site G1 e que originou essa entrevista, ela fala que as crianças entre 2 e 5 anos de idade devem passar no máximo 1 hora por dia diante das telas. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. No que se refere aos bebês, porque muitas vezes os pais já soltam ali o celular na mãozinha das crianças. E também para os adultos, não é? Se essa regra também não seria bom se ela fosse obedecida? O que ocorre é que a criança, a partir do momento que ela nasce, ela está desenvolvendo a visão. Como ela não nasce andando, não nasce falando, ela também não nasce enxergando perfeitamente. Ela vai desenvolver isso até uns 8 anos de idade. Tanto é que eu sempre gosto muito de comentar isso nas entrevistas que você me convida, que é importantíssimo o exame na criança entre 4 e 5 anos de idade para detectar qualquer mau desenvolvimento visual. Às vezes a família acha que a criança está enxergando bem, mas está enxergando só com o olho. Um olho é preguiçoso, como se fala no termo popular, que é uma doença chamada ambliopia. E ela afeta uma porcentagem grande da população mundial. Então, onde tampa o olho bom? Isso, aí você tampa o olho bom para desenvolver o olho que não está desenvolvendo, né? Então, afeta 4% da população mundial. Então, é bastante. Cada 100 bebês, 4 nascem com um problema que você pode resolver até 8 anos de idade. Que a partir dos 8 anos de idade você não consegue resolver mais. E pode haver uma perda significativa de visão. Então, é importante esse exame aos 4 anos. Então, como ela está em desenvolvimento, tudo que você está em desenvolvimento, você pode interferir no uso muito de visão excessiva perto. Porque é muito fácil para a mãe hoje jogar a criança na frente de uma televisão ou dar um tablet para ela, porque acalma a criança fica entretida naquilo. Mas se perde muito, né? Se perde o relacionamento
humano, tem esse problema visual, né? Então, é uma série de situações que eu concordo. Eu acho que a criança, não sei se uma hora e meia... Mas eu falo o bebê, ele não deve ter contato com eletrônico. E tem o lado também que o senhor pensa sobre da isso? energia eletromagnética, né? Que você, sempre os tablets, a luz azul também traz problema no sistema. Muito cedo ter muito, assim, receber muita quantidade de ultravioleta no olho não é bom, né? Então, eu não saberia, acho que não existe grandes estudos em relação a isso aí, dizer que um bebê, se ficar uma hora na frente de um tablet, vai ter problema visual. Eu acho que não existe estudo nisso. Eu nunca li, pelo menos eu leio bastante, hein, na minha área. Eu não me lembro de ter lido nada sobre isso daí, mas é claro que tudo que é em excesso não é bom. Comida em excesso não é bom, bebida em excesso não é bom, você entendeu? Então, uma atividade em excesso também não é boa. E não é boa para um monte de coisa, não é boa para a coluna, não é boa para uma porção de coisas, né? Doutor Flávio, nessa reportagem do G1, alguns especialistas fizeram algumas observações que eu quero ler aqui para que o senhor comente. Pode ser? Perfeitamente. Seus colegas aqui, eles falaram algumas coisas. Um deles disse o seguinte: é preciso que as crianças e adultos façam pausas a cada 40 minutos, olhem para o horizonte, treinando os olhos para olhar para longe. Isso faz sentido? Faz sentido, porque é isso que eu falei para você. O músculo fica contraído. Durante todo esse período em que você está lendo, esse músculo interno, do corpo ciliar, que chama, é um músculo que fica dentro do olho, ele fica contraído para poder ter uma boa visão de perto. Então, se você, cada meia hora, deixa de olhar para perto e olha para longe, você relaxa esse músculo. Então, você está realmente exercitando uma situação de contração e relaxamento. Então, isso é bom. Isso serve principalmente para os jovens que estão estudando para vestibular ou aquele adulto que está querendo passar num concurso público. Exatamente. Essa é uma grande dica. Quem lê muito de perto, por exemplo, contabilista, por exemplo, pessoal que trabalha em contabilidade, que fica o dia inteiro no computador, né? Isso serve para todo mundo. Tá forçando a vista para... Dá uma paradinha. Olha, cada 40 minutos, hein? Cada uma hora. Hora e hora você dá uma paradinha, né? Vai lá, dá uma andada e tal. Eu acho bom, acho importante. É verdade. Um outro especialista aqui, ó. Permanecer muitas horas em ambiente fechado é prejudicial, não somente pela falta de estímulo à visão de longe, mas também pela ausência de luz solar que auxilia a produção de dopamina. Isso ele falou em relação exatamente a esse problema de pessoas que acabam ficando neuróticas, que eu diria assim, ficam deprimidas, né? Porque o que acontece? Toda vez que você fica no escuro, o cérebro, ele libera um tipo de substância, que é a substância do sono, né? Então, essa substância faz com que você se acalme para você dormir e te dá um sono perfeito. Tanto é que a gente dorme melhor no escuro do que no claro, né? E quando você está no claro, o cérebro libera, através da visão, né, do estímulo visual, libera substâncias do prazer, que é o caso de serotonina, essas outras substâncias que dá prazer. Então, quando você fica muito no escuro, pode ver que existe uma estatística em países em que o sol nasce 3 meses, 4 meses por ano, uma incidência maior de pessoas que se matam, né? Suicídio, depressão. Né? Por causa da depressão. Então, isso aí tem uma razão em relação a isso, né? Ao sistema visual, não sei, eu acho que não teria muito problema. Interessante que daí nos países tropicais a população é conhecida como mais festiva. É mais feliz, Mais feliz, né? Exatamente. O sol é vitamina D e tudo de bom. Eu tenho um cunhado que ele já tem quase 80 anos de idade e ele se expõe muito ao sol. Um dia eu perguntei para ele, falei, mas você não tem medo de ter câncer de pele? O sol faz bem para a cabeça, né? Faz bem para a gente, né? Faz bem para o cérebro, né? Então, é verdade isso. Interessante. Doutor, agora também não apenas crianças têm usado celular, mas têm usado celular antes de dormir. Eu vou deitar, vou dormir, mas deixa eu pegar o celular e ficar vendo, ainda mais hoje que as crianças veem inúmeros youtubers, não é? Porque antigamente era televisão, hoje são os youtubers. E cada youtuber tem milhões e milhões de seguidores e a criançada ali, de 5 a
né, há 12 anos ali, os assistindo e antes de dormir. Eu confesso que isso acontece na minha casa também. O que pode ser dito sobre isso? Os YouTubers e os nudes, né? É, isso mesmo. Tem toda uma... Tem essas histórias, né? É. Então, o que acontece? Eu acho que o fato da criança ficar na televisão, ou o adulto mesmo, no computador ou no celular, ele está recebendo um estímulo luminoso, né? Então, de emoções e tudo mais, em que vai depois dificultar que ele durma bem, né? Que vai demorar mais para ele dormir, vai dificultar que ele durma, mais relativo a isso daí. Interessante. E instalar celular, computador, tudo dentro do quarto ali. Cada quarto de cada criança é como se fosse um apartamento, né? Então a televisão tá ligada, o celular tá na mão, tá vindo o áudio da TV, né? Às vezes tem videogame, doutor. Como que isso também influencia na visão, né? Da criança? Está assistindo a televisão, tá vendo o celular, tá ouvindo, às vezes tá jogando videogame. Sandro, é uma nova geração, né? Acho que os nossos pais, eles também ficaram aflitos em relação à nossa geração, né? Nossa geração também houve uma mudança em relação à geração dos nossos pais, né? E os nossos filhos e netos, eles estão tendo uma nova atitude de vida, diferente do que nós tivemos, né? O que vai acontecer com essa geração, a gente já tem uma ideia do que já está acontecendo, mas o que vai acontecer totalmente a gente não sabe, né? Então, é uma nova geração aí que está vindo. Eu sou da opinião que não tem como você ir contra, entendeu? O mundo ele evolui de uma forma e é vendido para essa geração coisas em que você não vai conseguir bater de frente, você vai ter mais problemas, né? Eu acho que o pai tem que realmente dialogar, conversar bastante, porque é uma forma de você conseguir que a pessoa compreenda que existe um excesso em tudo isso. Hoje existe um excesso. Eu acho que é uma população de excesso, mas talvez pelo fato de eu ser uma geração diferente, uma geração mais antiga. Então eu gosto muito de esporte, gosto da natureza, eu incentivei meus filhos muito em relação a isso daí e fiz muitas aventuras, escalada, voo aqui, que a região tem muito isso daí. São coisas de aventura que eu acho que dá mais satisfação do que você ficar grudado num celular, né? Ou seja, talvez a receita para que a criança não fique no celular ou não fique tanto tempo seja incentivar práticas esportivas. Exatamente. Eu acho que esporte é fantástico. Eu fui um esportista. Meus filhos foram ainda esportistas. É, hein, doutor? Ainda sou um pouco. Ainda é, doutor. Eu nado um pouco porque as articulações não conseguem mais fazer esporte nenhum, mas eu nado ainda. E também aventura, né? Sair mesmo na natureza. Exato, e a boa alimentação. Porque hoje, nem tenha dúvida. Hoje é refrigerante, salgadinho. O salgadinho é um veneno, né? O salgadinho é um veneno. O refrigerante é cancerígeno. Aí vai, né? O fast food, por exemplo, é muito mais fácil você pedir uma pizza do que você cozinhar em casa. É difícil cozinhar em casa, né? Porque é complicado. Mas é tudo uma questão de você mudar o hábito, fazer com que as pessoas participem. Põe um filho para cortar uma coisa, o outro para mexer outra coisa e faz uma comida saudável em casa em vez de pedir uma pizza, né? Doutor, eu acho que, né, a gente está caminhando para aprender com essas situações, né? Toda a humanidade, porque o Oriente, o Ocidente, enfim, o planeta inteiro realmente está conectado atualmente. Isso é muito interessante, né? As regiões mais remotas da Terra, a gente recebe vídeos. Acontece alguma coisinha lá, seja o beduíno lá no deserto, seja o cara no centro de Nova York, em Manhattan, ele vai filmar, né? E isso vai fazer com que a humanidade também caminhe para aprender a conviver com isso. Às vezes até leis vão surgir nesse sentido, proibindo, talvez, crianças com menos de 2 anos de terem acesso ao celular, porque vai ficar provado que faz mal. Enfim, eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ter que aprender com a situação. Eu acho que o mundo está mudando em todos os sentidos, né? Você vê a mudança climática,
causada pelo próprio homem um pouco, causada pela própria natureza, que ela realmente tem esses ciclos mesmo, né, de aquecimento e de resfriamento. Então nós estamos vivendo um momento de aquecimento agora. Então se você pode perceber, às vezes não é muito comentado na mídia, mas você pode perceber que hoje existe muito mais furacões, os furacões são muito mais fortes, né? Então mais invasão de água nas regiões litorâneas, né? Então o mar está invadindo a terra. Tudo isso devido ao aquecimento. Então o mundo está numa mudança total, né? E a gente vai ter que se adaptar mesmo, vai ter que acompanhar e vai ter que vão surgir soluções para tudo isso, com certeza. As coisas conforme vão surgindo os problemas, a própria humanidade vai resolvendo. No caso da medicina, por exemplo. Hoje a medicina é muito mais moderna que há 20 anos atrás, que há 10 anos atrás. A medicina de hoje, ela provavelmente vai resolver o problema do câncer em questão de décadas, né? Então é uma coisa importante. Já resolveu o problema da poliomielite há 20, 30 anos atrás, que era uma coisa importante, a varíola. Né? São essas doenças... E tem gente que incentiva a não tomar vacina. Como absurdo, pode, hein, doutor? É absurdo. A vacina é muito importante, né? Pode mais tomar do que sem provado, medo. né? Uma vacina depois de 50 anos que evita uma doença terrível, que eu acho, eu já tomei e recomendo que se tome, é o herpes zoster, vacina do herpes zoster, que é uma doença causada por um vírus da varicela que fica nos nervos latente, tipo o herpes. Sabe o herpes de boca? O herpes de boca cai sua resistência, pega uma febre e tal, pega uma gripe e aparece o herpes de boca. Por quê? Porque o vírus está lá dentro da célula, quietinho. Cai sua resistência, ele aparece. E o herpes zoster é terrível, é uma dor terrível. Ele pode pegar no rosto, pode pegar nas regiões das costelas, entendeu? Então, vacina é muito importante. Tem alguma coisa importante que eu deixei de perguntar? Não, acho que você perguntou quase tudo isso mesmo. Eu acho que é interessante esse assunto. Você vê um assunto que é difícil da gente desenvolver, mas a gente conversou bastante até sobre isso, né? Tá bom. Doutor, eu quero então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Obrigado pelo convite e estou à disposição sempre. Tá bom. Conversamos com o Dr. Flávio Pasquinelli. Ele esteve participando do Jornal da Cidade para falar sobre uma reportagem que foi trazida pelo site G1, dando conta que a Organização Mundial de Saúde recomendou que as crianças entre 2 e 5 anos de idade passem no máximo 1 hora por dia diante das telas.